Terça-feira, dia 6 de fevereiro, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, onde todos os dias nós meditamos o Santo Evangelho. Você que ainda não está inscrito aqui no canal, clica aí para se inscrever, ativa o sininho das notificações e faça parte desta família que busca a cada dia ouvir a voz de Jesus. E hoje queremos ouvir Marcos capítulo 7, versículos do 1 ao 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Diante deste ataque dos fariseus e mestres da lei, porque Jesus não seguia as tradições religiosas, como o lavar as mãos, Jesus dá uma resposta muito importante que mostra o erro daqueles religiosos da época e que deve nos alertar também para não cairmos no mesmo erro. Eles estavam manipulando a palavra de Deus e esvaziando o sentido da palavra de Deus, deixando apenas a vontade humana. Então, eles alteravam a lei de Deus para que o humano deles pudesse ficar com a consciência tranquila e em paz. E essa manipulação acabava oprimindo as pessoas. E esse cuidado nós precisamos ter, né? Jesus diz: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Nós que somos religiosos, nós que estamos constantemente na igreja e buscamos a Deus, infelizmente sofremos muito essa tentação de estarmos ali de corpo presente, mas o nosso coração está longe de Deus. Na missa, no momento da oração eucarística, o padre diz: corações ao alto, e o povo responde: o nosso coração está em Deus. E eu, como padre, muitas vezes tenho a vontade de perguntar: tá mesmo? Será que o nosso coração está em Deus? Ou, às vezes, o nosso coração está tão distraído, tão disperso, ou o nosso coração está em nós mesmos? Fazer a vontade de Deus, não usar de Deus para esconder as nossas falhas ou para justificar os nossos erros e as nossas fraquezas. Quanta gente que se aproveita do nome de Deus em vantagem própria. Que o Senhor nos livre disso, de manipular a palavra de Deus, de
deixar o mandamento de Deus para seguir tradições e doutrinas humanas. Que o Senhor nos faça reconhecer o que é a vontade dele e o que muitas vezes é o nosso humano falando. Que possamos calar o humano em nós e deixar Deus falar vivamente, constantemente em nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre você, sobre o seu caminho de fé, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia também hoje e fique com Deus.